Buenos dias, Zumbilândia, Zumbilândia, diretamente para a TV Costa da Lagoa, Florianópolis, a cidade mais linda e mais querida do Brasil para o mundo. E vamos lá, TV Costa da Lagoa, vamos focar enquanto temos tempo, enquanto temos caneta, voz e vez, para falar aqui, porque a Justiça de Santa Catarina está insistindo em promover delitos dentro das salas conciliatórias, e além desse tipo de delito a ser previamente observado, previamente avaliado, a gente tem as condenações feitas por juízes que não ouvem as duas partes. Ouve uma parte e aceita como delito, e essa história da audiência conciliatória é um manejo da justiça para permear os fatos, dar uma manuseadinha assim para ir para o lado de quem eles querem. É isso que acontece ali. E nas repúblicas de Polianas, eu estou usando sim seu nome conciliadora, Poliana, repúblicas de Poliana, aquelas que querem omitir a verdade sobre as leis. O que é a verdade sobre as leis? A verdade sobre as leis é que eu posso gravar a abordagem do início ao fim sem interferir na abordagem, de uma abordagem policial, e eu posso gravar a audiência do início ao fim. E eu não interferi na audiência, eu só demonstrei que eu estava gravando. Então, isso não é uma interferência. E se vocês ficaram tão incomodadas porque a Poliana e a Elisete não estavam gravando a audiência, elas estavam o quê? De conluio, tentando coagir o testemunha. Quem é o testemunha? É o Renato Luckmann, é o testemunha dos crimes que acontecem contra a família dele, contra a mulher dele, sendo espancada, contra os filhos dele. Sobre eu ter uma playlist do conluio político, essa senhora Elisete não foi se queixar na República de Polianas. Ela foi lá se queixar para a mulher Poliana, que tem um vídeo falando de coisas dela, mas o vídeo não foi exibido na audiência. Mais um problema da justiça, porque vocês estão coagindo o testemunha. Porque o Renato é testemunha da justiça do que acontece com os próprios filhos dele, mediante a perseguição política efetuada por essa senhora. Em questão, não vou falar nem da irmã dela, que ela coagiu a irmã, as duas junto na questão da água, porque elas são uma quadrilha. Não vou falar da Rosângela Máximo, que é a bandida ao lado, e não vou falar da mentirosa da Vitória Fortes, que me denunciou e depois correu na hora da audiência. Não vou falar dela, só vamos falar então do caso da senhora Poliana, que é a funcionária pública em questão, e a senhora Elisete Maria Marques, que achou que estava abafando na situação. E agora o próprio robozinho aí do YouTube, que não sabe identificar a verdade, cientificamente comprovado que robozinho do YouTube não sabe confirmar a verdade, e por eu repetir o nome da senhora em questão, da chefe de quadrilha, o robozinho identifica o meu comportamento na insistência nesse assunto como um problema, quando o meu comportamento na insistência nesse assunto dessa senhora é exatamente a solução para identificá-la e não fazer como a sala de audiência fez, que são fazer fatos isolados. Vocês estão entendendo que nós estamos mediante uma situação que esse conluio desse grupo stalking, desse grupo de fofocas da Costa da Lagoa, pode usar a Justiça e a Promotoria Pública e Conselho Tutelar para planejar um sequestro legalizado dos filhos da família, sobre a premissa que eles são as vítimas enquanto eles são os legítimos agressores? Será que vocês estão entendendo o desnível que chegou a Justiça de Santa Catarina? E aí vamos usar videozinho da mãe de família, responsabilizar a mãe de família por mau uso nas redes, quando exatamente o contrário, é o bom uso das redes que ajuda na possibilidade
de evitar que pessoas sem condição nenhuma, como é o caso do promotor Aurélio, que me ouviu, então ele não tem condição nenhuma para ocupar o cargo que ele ocupa, bem como já falou a defensora pública. Isso aí não é a primeira vez que ele faz isso. Se não é a primeira, Aurélio, que seja a última. E é por isso que o judiciário lambão quer banir as pessoas como eu das redes sociais, que trazem fatos verídicos e acabam com os inverossímeis da justiça, que eles mesmos usam o direito positivo e lei de mulher e bota a mulher lá com a machorra na conciliação, e aí começa aquela pressão. Eu gravei para ficar explícito o modus operandi dessa senhora. Não vou repetir o nome dela para o fact-check aí, que já fez isso no comentário. Não posso repetir. Se eu repito, eu vou ter que arrumar um outro nome. Vai ser Machorra, a Machorra. Aí quando eles botar o fact-check Machorra, a gente troca. Faz que nem os colegas do YouTube que fazem isso. E continua falando do assunto. Até porque as autoridades, qualquer sentença que eles façam, também serão avaliados. Eles são apenas funcionários públicos, eles não são donos da lei, da ordem, da razão. É isso que o povo brasileiro deve entender e deve praticar com consciência. A gente está diante de fatos, até eu separei alguns assuntos aqui sobre cesariana, sobre saúde da mulher, esterilização, sobre crianças, sobre a invasão que está tendo nas crianças, para mim fazer em outro vídeo, que estão correlacionados todos esses assuntos com esse assunto do fato que aconteceu. Tipo, aquela conciliadora lá, ela só estava levando em consideração os fatos daquela senhora. Ela não estava levando em consideração do Renato ser um paciente, nem as perseguições antecedentes. Eles querem fazer um fato isolado, como se o resto não é passível de uma investigação. Não é tudo o mesmo fato, como fatos isolados. Nisso dou razão para a senhora Elisete, e daí eu anulo isso que o Renato está pedindo a indenização por ela perseguir ele no trabalho. Era esse o conluio que eles tinham feito, conluio político. Só que não funcionou. Depois, mais tarde, vamos fazer o próximo vídeo falando desses outros assuntos, porque os personagens mudam, mas os problemas continuam. E é disso que o Brasil precisa focar, porque isso são causas minhas, da família Arquitetos, e quantas causas maiorais que estão acontecendo. Dá para ver o padrão de pessoa da Record, quando você vê que os caras da Record agrediram o também candidato no debate. Então, tinha ou não tinha conluio político quando as quengas da Costa da Lagoa correram na Record? E isso vai para cima de quem? Para cima dessa maioral aí que eu tô falando. Só que não, ela quer fugir pela tangente. Como ela não botou aquela cara feia lá na Record, ela acha que ela vai fugir. Mas no conluio político, a cara dela tá em todos os cenários que eles enganaram a polícia. Todos os cenários. E isso que eles tramam, é assim que eles agem. Eles parecem muito organizados. Uma faz a afronta, a outra vai para a justiça, cada uma, elas se dividem, elas se odeiam, se amam e se dividem, e se unem para tramar todo o mal contra a família. É assim que elas fazem o passo a passo de tudo esse aborrecente conluio que elas determinaram sobre a nossa família. E nós, como estamos com carteiraço na educação, não vamos ceder em nada para ninguém, principalmente para esse promotor corrupto que, depois de tudo que ouviu da minha boca, se deu o desfrute de se aliar com uma quadrilha comunista para fazer o que estão fazendo.